Olá! Hoje vamos falar de uma figura que, sem dúvida, marcou a história recente do Brasil: Olavo de Carvalho. Um filósofo que, mesmo morando lá nos Estados Unidos, se tornou uma das vozes mais influentes e, claro, controversas do país. Mas como é que ele conseguiu chegar tão longe? Vamos tentar desvendar o pensamento que acabou dividindo uma nação inteira. E, para começar, essa frase já diz muito. Ela pega bem no centro do paradoxo que foi o Olavo de Carvalho. A influência dele era enorme, mas muitas vezes era uma influência que ficava nas sombras. Ele inspirava uma lealdade quase fanática, mas, ao mesmo tempo, muitos dos seus admiradores, quando questionados, preferiam não se associar a ele em público. É essa dualidade que a gente vai explorar. Então, primeiro, vamos entender o tamanho dessa influência. Como é que alguém morando tão longe virou uma peça central na política e na cultura do Brasil? A trajetória dele e o sucesso dos seus livros ajudam a explicar um bocado disso. Olha, a jornada ideológica do Olavo de Carvalho é, no mínimo, surpreendente. É um caminho cheio de curvas. Ele começou como membro do Partido Comunista lá nos anos 60, passou por uma fase de misticismo muçulmano, depois se tornou um católico devoto, para no fim ser coroado como o pai da nova direita brasileira. Essa transformação radical de um extremo ao outro foi o que moldou a visão de mundo dele. E essa influência não era só papo não. Ela se tornou bem concreta. Livros como O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota passaram semanas e semanas nas listas dos mais vendidos. Isso levou as ideias dele para uma quantidade enorme de gente e consolidou o status dele como um pensador popular. E essa influência chegou na política de forma bem direta. Ele mesmo chegou a afirmar que indicou 2 ministros, o que mostrava uma conexão real com o poder. O curioso é que ele dizia que o único cargo que ele aceitaria, e olhe lá, como um sacrifício, seria o de embaixador nos Estados Unidos. Ele acreditava que de lá poderia ser mais útil para o Brasil. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para as visões dele sobre política externa, especialmente a sua postura bem polêmica em relação à China. Para ele, a relação do Brasil com a China era um ponto crítico que precisava ser totalmente reavaliado. E para entender o argumento dele, tem um número que é central: 20 bilhões de dólares. Olavo apontava que, poxa, o Brasil tinha esse superávit comercial enorme com a China, mas ao mesmo tempo financiava aliados dos chineses como Cuba e Angola. Na cabeça dele, a conta não fechava. O Brasil estava, na prática, perdendo dinheiro e ainda por cima fortalecendo o bloco geopolítico chinês. E é aqui que vem uma das definições mais provocadoras dele. Ele não tinha papas na língua para classificar o sistema econômico da China. Mas o que exatamente ele queria dizer com economia fascista? A definição dele era bem específica. Para ele, uma economia fascista é essa aliança entre um Estado que controla tudo e as grandes corporações. Juntos, eles dominam o jogo todo. Era com essa lente, com essa definição, que ele analisava a China. E no fim das contas, isso ilustra a escolha que ele colocava na mesa para o Brasil. Na visão dele, se a independência total não fosse uma opção viável, então a dependência dos Estados Unidos seria muito melhor do que a dependência da China. Ele via a China como uma potência imperialista, cuja riqueza era construída em cima de uma população gigantesca e empobrecida. Certo, mas por trás de todas essas opiniões políticas fortes, existia um princípio filosófico que sustentava tudo: o chamado individualismo metodológico. Vamos entender o que é isso. O individualismo metodológico parece um nome complicado, mas a ideia é relativamente simples. Basicamente, ele diz que qualquer fenômeno social precisa ser explicado pelas ações das pessoas, dos indivíduos. Para o Olavo, coisas abstratas como o Estado, a classe operária ou a nação, nada disso age. Quem age são as pessoas de carne e osso. Essa era a base de toda a análise dele. E ele aplicava isso com método, quase como uma receita. Primeiro, a filosofia política tem que se preocupar com o método de análise, não com modelos prontos de sociedade. Segundo, essa análise tem que ser baseada em casos concretos, da vida real. E a conclusão inevitável, para ele, é que o indivíduo é a única unidade de ação real no mundo. Simples assim. Beleza. Com essa filosofia individualista em mente, vamos ver como ele usava isso para criticar as instituições brasileiras, principalmente a mídia e a academia. Era esse grupo que ele batizou com o famoso termo o imbecil coletivo. E essa frase aqui, pessoal, resume o principal argumento dele. Ele olhava as pesquisas e dizia: ué, a maioria da população brasileira se diz conservadora, mas cadê a representação dessa maioria? Não tinha um grande partido, um grande jornal, um canal de TV, segundo ele não tinha nada.
A grande crítica dele era esse abismo, esse buraco enorme entre os valores da população e o que era representado na mídia e na política. Na visão do Olavo, a maioria conservadora estava, na prática, silenciada, fora do debate. Porque, para ele, não existia uma opção de verdade, nem na política nem na mídia, que falasse a língua dessa maioria. Para deixar a crítica mais forte, ele sempre comparava o Brasil com os Estados Unidos. Lá, ele via um cenário de mídia dividido, com uma competição de ideias entre direita e esquerda. Já no Brasil, ele descrevia um ambiente de uma nota só, um monólogo 100% esquerdista e intolerante, onde a mesma linha de pensamento era repetida à exaustão, formando o tal do imbecil coletivo. E o recado dele para a mídia foi, como era de se esperar, direto e sem nenhum filtro. Era uma mensagem que resumia perfeitamente a sua persona de provocador e o papel que ele mesmo se deu, o de quebrar um consenso que, para ele, era totalitário. A mensagem final dele para a mídia foi essa, um chacoalhão, um recado bem duro para que aceitassem que o poder troca de mãos, que isso faz parte da democracia. Ele argumentava que a elite da mídia simplesmente não estava preparada para um governo de direita, porque, na visão dele, essa elite acreditava que só a esquerda tinha o direito divino de governar. E, no fim, fica essa reflexão. Independentemente do que se pense sobre o Olavo de Carvalho, a ascensão dele levanta uma questão muito maior. Qual é o papel de uma figura provocadora num mundo que está mudando tão rápido? O que a trajetória dele nos diz sobre a nossa época? É uma pergunta que, com certeza, continua em aberto.